você conhece esse concerto, irá louvar também o ministério. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 20 e 21. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 5, somente 2 versículos, a saber, versículo 20
e versículo 21. Queridos, por respeito à palavra e aos demais irmãos que já estão em pé, por favor, glórias a Deus. Queiram todos estar em pé. Todos acharam amém? Amém? Graças a Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Poder tomar assento. Para falar sobre essa carta de Paulo aos irmãos em Roma, interessada e falando sobre a justificação intermediada pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos deu hoje a mim e a você graça, favor imerecido e a sua misericórdia. Eu tenho que remeter à origem de tudo isso aqui, que está lá no livro do Gênesis. A Bíblia conta-nos uma história no livro de Gênesis, quando uma certa feita Deus estava no meio da sua ocupação. Capítulo de número 1, versículo de número 1. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Eu quero convidar você nessa noite a nós viajarmos um pouco dentro daquilo que é a revelação de Deus para os nossos corações. E o Espírito do Senhor pairava por sobre a face do abismo. Havia escuridão, queridos. Haviam trevas, densas trevas, e o Espírito do Senhor estava sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor estava em movimento. Enquanto o Espírito do Senhor estava em movimento, Deus estava conjecturando no seu coração e na sua mente o que fazer. Deus, por sua vez, começa a criar. A expressão que o autor do livro de Gênesis fala no verbo bara, criar, ou seja, a partir de algo que existe, Deus começa a dar forma. Isso acontece com as nossas vidas quando nós não temos Cristo, e a partir do ponto que nós temos Cristo em nossas vidas. Quando nós não temos Cristo, a nossa vida não tem sentido nenhum. Quando nós não temos Cristo em nossa vida, não tem forma alguma. É como no início do Gênesis, sem forma e vazia. Mas a partir do ponto que Deus ele insere o seu Espírito em nossa vida passa a ter um sentido. Quantas pessoas não encontram sentido em suas vidas, querido? E tenta tirar a própria vida por não ter um bom resultado na sua caminhada. Quantas pessoas se atiram na frente de carros, se atiram de pontes, de cima de altos prédios, de arranha-céus, porque a sua vida não tem um sentido. Mas a todos nós que estamos aqui, eu acredito piamente que a sua vida tem um sentido. Porque a partir do momento que nós entregamos, abrimos o nosso coração, Ele entrou, trouxe forma, preencheu. A nossa vida não mais estava vazia, não mais permaneceu vazia, porque o Espírito do Senhor, Ele entrou em nós, Ele encheu o nosso coração de glória. Ele encheu a nossa alma de sentido, a fonte da razão, das emoções, e que discerne, que confirma que Deus está falando com o seu povo e que nós identificamos que Ele está falando conosco. A nossa vida agora passa a ter um sentido real. Quantas pessoas não pensam, por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Aonde é que eu vou parar, pastor Elmar? Mas graças a Deus que nós sabemos onde
onde será a nossa eternidade. Não vou dizer fim, porque Deus não nos criou para um fim determinado, mas para um propósito específico. Aleluia. Eu vou aproveitar esse incêndio, daqui a pouco a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: Deus tem propósitos para a tua vida. E Deus começou a criar, começou a dar sentido. Ele começou a chamar o céu, ele começou a chamar o céu de espaçamento. Ele começou a criar água. E perceba que tudo que Deus criou, ele criou através da palavra, através do verbo, através da pronúncia. Deus começou a trazer a existência daquilo que não existia, como se ela já fosse. E é assim na vida daqueles que servem a Deus. A sua vida passa a ter uma conotação totalmente diferente, como João 3,8 fala. E o vento sopra, e ouve a sua voz, não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim são todos aqueles guiados pelo Espírito. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos como se findará o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Basta o seu mal para cada seu dia, mas devemos confiar no Senhor, no nosso amanhã. E ele começa, pastor, a trazer conotação, a trazer sentido a tudo que estava ali formando. Se você for perceber no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele cria um espaçamento e coloca água abaixo desse espaçamento e coloca outra parte de água por cima. Ou seja, Deus ele estava trazendo forma, organizando as coisas. Acontece assim com aquele que entrega a sua vida a Jesus. Está tudo desorganizado, está tudo desarmado, mas quando a partir do ponto que entregamos a nossa vida a Ele, confiamos a nossa família a Ele, Ele começa a organizar tudo. Eu quero te dizer nessa noite que você tem a oportunidade franqueada da parte de Deus começar a organizar a tua vida. Ele começa agora a trazer a existência de seres, e Ele começa a delegar a terra, e Ele diz para a terra: brote a terra erva. Perceba, querido, que Deus ele não coloca a sua mão em nada. Ele não intervém com a sua mão em nada daquilo que está em Gênesis capítulo 1, senão a coroa da criação. Deus ele começa a chamar seres, falando que brote a terra répteis, que brote a terra aves, que brote os mares, seres, baleias, que brote os mares, seres aquáticos, e tudo foi gerado a partir do ponto que Deus pronunciou, que Deus ordenou. Deus começou a dar conotação, dar sentido, organização, arrumar tudo naquele cenário. E a partir do ponto que tudo é arrumado, que tudo é organizado, que tudo é coordenado por Deus, tem-se o nome daquilo que se é ecossistema. Deus agora criou um habitat, um cenário perfeito. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus agora, Ele não para por aí. Deus ele cria o homem, aquilo que Ele chama a coroa da criação. Deus ele forma o homem do pó da terra, no capítulo de número 2. Ele agora faz um boneco de barro e sopra nas suas narinas, e aquele boneco agora passa a ser vivente. E quando ele sopra no nariz do boneco, ele passa a ser alma vivente. Aquele boneco agora está em pé. Aquele boneco agora, ele é a coroa da criação de Deus. É aquilo que Deus ele fez para louvor e para a glória do nome dele. E a Bíblia diz, querido, que Deus agora enxerga que aquele homem tinha a condição de administrar tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele colocou à disposição. A Bíblia diz no capítulo de número 12 que Deus ele olha para aquele boneco chamado Adão e ordena aquele boneco dizendo: olha,
operar, ser um gestor de tudo que Deus colocou na mão dele. Perceba que Deus está falando numa linha especial dessa noite. Deus enxerga que não era bom que o homem permanecesse ou vivesse só. E faz para o homem uma adjuntadora. Todos conhecem muito bem a história da criação do homem, no início, Gênesis. E Deus faz a costela do homem, faz ele adormecer, tira uma costela e faz a mulher Eva. Tudo estava à administração do homem, tudo estava diante da sua disposição. A Bíblia diz que Deus descia no jardim chamado Éden, nos finais da tarde, para conversar com o homem. Deus falava com o homem face a face. A expressão face a face não quer dizer Deus encostar o rosto na face de Adão, mas sim falar abertamente com o homem. Deus falava abertamente com Adão. Deus era o criador de Adão. Quem sabe, querido, como é a relação de Deus com Adão aqui no jardim do Éden? Se Adão chamava ele de pai, se Adão chamava ele de Senhor, se Adão chamava ele de Criador, assim como eu, como você, como é que você chama Deus? De seu Senhor, de seu Pai, de seu Criador? Não sei como é que você chamava, ou como você chama, mas existia aqui um relacionamento muito próximo entre a criatura e o Criador, entre o Senhor e o servo, onde ele todas as tardes descia, conversava com o homem, prestava-se conta, penso eu, a conjectura minha, que Adão prestava conta a Deus todos os finais da tarde, de tudo aquilo que Deus colocou na sua responsabilidade. E diga assim, pessoal, Deus coloca responsabilidade nas mãos do homem, e Deus cobra tudo aquilo quando Ele coloca nas nossas mãos. E Deus falava com Adão: o que aí, Adão, que você fez? É uma conjectura minha, um pensamento meu. E aquilo que eu coloquei para você administrar, como você tem administrado aquilo que eu coloquei na sua mão? E a sua esposa, como vai? Tem assim sido uma mulher submissa? Como vai a sua mulher? A Bíblia diz, queridos, que certamente uma certa feita, uma das animais, ou seja, um dos animais mais sagaz, chegou diante de Eva e por sua vez persuadiu a Eva. A Bíblia diz que Satanás incorporou-se na serpente e Deus havia colocado um marco, um limite. Deus havia estabelecido uma regra. Tudo isso, Adão, que está diante da sua vista, você pode tocar, você pode se alimentar destas árvores, destes frutos, mas não toque no fruto que está no centro do jardim. A Bíblia diz que pela lei veio o pecado e por sua vez pelo pecado veio a morte. Então aqui eu passo a enxergar que Deus agora estabelece uma regra, estabelece uma lei, que tudo estava diante das mãos de Adão, que tudo estava diante da administração de Adão, e que Deus confiava todas as suas coisas diante dele. E por sua vez, o homem muito pretensioso achou-se que poderia tocar naquilo que não poderia ser tocado. Isso é muito sério, isso é muito forte. O homem agora pode sentir-se poderoso. A partir do momento, no capítulo número 3 do livro de Gênesis, a serpente, ela persuade a Eva, dizendo: sabe por quê? Ele não permite que você toque no fruto que está no centro do jardim, porque certamente serás como Deus. Satanás, desde o início, ele anseia ser como Deus. No livro do profeta messiânico Isaías, ele diz: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Deus, por sua vez, ele não divide a sua glória com ninguém. E a Bíblia diz que quando Jesus falou, eu vi quando Satanás caía como raio. Deus expulsa Satanás, que tinha um nome por Lúcifer, e a terça parte dos anjos com ele. E agora Satanás, por mais uma
para Eva. A partir do ponto que eles agora transgredissem uma lei de Deus, eles desobedeceram e cortaram o laço e o vínculo de comunhão que o homem tinha com Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo número 5, está agora descrevendo a carta aos irmãos em Roma, dizendo que a nossa justificação é por intermédio do sacrifício feito na cruz do Calvário, por intermédio da vida de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele não soube nem expressar, e ele diz no capítulo número 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, por amor daquele que nele viesse a crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O propósito de Deus aqui na vida de Adão e de Eva era para viver eternamente. Aleluia. O jardim do Éden era o paraíso, querido. O jardim do Éden era onde havia-se a comunhão plena entre o servo e o Senhor, entre a criatura e o Criador. Eles comungavam de uma plenitude, ou seja, de uma totalidade, onde só Adão e Deus tinham. E nessa noite eu quero abrir um parênteses e lhe perguntar: o que é que tem te separado de Deus? Algumas vezes Satanás, ele não vem como uma serpente, mas ele vem com o mesmo sentimento e com a mesma perspicaz e com a mesma malícia, nos oferecendo o fruto que está no centro do jardim, pastor Amar, para tirar a nossa visão de Cristo. Ele não vem com uma serpente, mas ele vem transfigurado de alguma coisa que o mundo pode nos oferecer. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede renovado pela vossa mente, pela luz da palavra de Deus, para que saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Quer andar no centro da vontade de Deus? Não se conforme com este mundo. Este mundo tem torpezas, prostituições, lascividade, fornicação. Esse mundo só tem roubalheira, corrupção, e aqueles que se conformam, pastor Elmar, com este mundo e com as coisas desta terra, não vão saber pelas suas vidas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Estão sendo enveredados, estão sendo levados pela malícia, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Guarda o teu coração. Me ajude a pregar nessa noite, que a pessoa que está ao teu lado diga para ela: guarda o teu coração. Não permita que a serpente, que é Satanás, venha semeando o teu coração, que é uma terra próspera, para produzir aquilo que a palavra de Deus ela semeia sobre a nossa vida. Venha produzir, germinar as coisas que o inimigo pode semear, mas antes guarda, assim como o salmista falou: guardei o meu coração para não pecar contra ti. Nessa noite, igreja pentecostal, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que Deus irá blindar a sua vida, a tua casa, a tua vida espiritual, a tua graça e tua porção. Não permita, porque são muitas as ofertas que vêm na faculdade, no ambiente de trabalho, muitas as ofertas que vêm na academia, muitas
dizer que é logo crente. É forte, Deus. Você tem que chegar mostrando, olha, a minha identidade é essa, eu vim para isso. Porque Deus te criou com um propósito específico. Eu estou pregando aqui nessa noite não para membros de banco, porque membros de banco é prego, cola, madeira. Eu estou pregando aqui nessa noite para agentes influenciadores do Evangelho. Eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que têm um chamado. Eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que foram escolhidas. Eu estou pregando aqui nessa noite para a coroa da criação de Deus. Você, nós somos coroa da criação. Deus, Ele inseriu em nós o Espírito Santo. E ontem eu ouvi um pregador falando que a igreja, ela não tem que ser movida a mandar glorificar, porque Deus, Ele injetou em nós a glória dEle. E quando eu louvava, eu me perguntava, Senhor, como é que pessoas num ambiente como esse, de tamanha adoração, não conseguem adorar, não conseguem levantar a mão, não conseguem glorificar, não conseguem exaltar, nem falar em línguas estranhas. Meu irmão, o ambiente desse é um ambiente de glória, o ambiente desse é um ambiente de céu. Coroa da criação, coroa da criação, coroa da criação. Alguma coisa pode ter cortado o seu vínculo de intimidade, de comunhão com Deus. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 59, ele diz que o que nos faz separação entre nós e o Criador são os nossos pecados. Os nossos pecados cria-se uma lacuna entre nós e o nosso Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que há graça, que há bálsamo, que há óleo de Deus nessa noite. Pessoas que estão aqui nesta noite e sentem a necessidade de voltar à plena comunhão com Deus, a intimidade, pastor Elmar. Eu tenho 15 anos que prego o Evangelho, e a partir da data que eu comecei a pregar, a minha vida não mais foi a mesma. Eu tenho experiências com Deus tamanhas, querido. E eu não quero, me afastar da comunhão plena com o Espírito Santo de Deus nunca. Aquele que vive com Deus, Deus por certo marcará a sua vida com experiências extraordinárias. Eu tenho certeza que nessa noite, que se eu for perguntar, quem tem uma experiência com Deus aqui? Muita gente vai levantar a sua mão. Muita gente vai levantar a sua mão. Mas Deus quer tornar a plena comunhão contigo. Paulo estava falando aos irmãos que não somente isso, capítulo 5, versículo 13 de Romanos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Quando eu percebo, pastor, que Deus está nos experimentando na prova, eu entendo que Deus tem um propósito específico, pré-estabelecido por Ele, para concluir aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Porque Deus, Ele não vai colocar fardos pesados sobre ombros fracos. Se você me disser nessa noite que foi a luta que te afastou de Deus, eu vou lhe dizer que você me permita me ser sincero contigo. Você está mentindo. Porque a luta não
não afasta ninguém de Deus. Muito antes, aproxima do Senhor. A luta, pastor Leomar, experimenta o crente como ourives, coloca o ouro no fogo para fazer separação dos detritos e da sujeira e para ter uma pepita perfeita. Deus não vai te provar além daquilo que você não suporta. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você junta cada bocadinho das adversidades, até mesmo a típicas, quer sejam ervas, e faz assim, todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito, Ele provar, sabia? Porque Deus quer extrair de você o melhor dele. Deus tem propósito em tudo na vida dele. As suas lutas, as suas limitações, as suas crises, os seus pensamentos, sabe, as suas dúvidas, e não são poucas. Sabe, aquelas perguntas que você pergunta, Deus me permita entrar nessa área. As perguntas que você pergunta dentro da sua alma, que você pergunta a Deus, Deus, por que isso? Tem pessoas que pregam por ele dizendo, não pergunte a Deus por quê, mas pergunte para quê. Não, irmão, tem coisas que devemos perguntar a Deus por quê. Sabemos que Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é soberano, está acima. Ele pode tudo, Ele experimenta-nos, Ele nos prova. Mas Deus, Ele pode muito bem nos responder às adversidades que nós passamos. Sabe por quê? O salmista, certa feita, ele não entendeu o que ele estava enfrentando, o que ele estava passando, mas ele falou e definiu a sua adversidade. Foi bom ter sido afligido. Foi bom ter passado por cada perseguição, para hoje estar firme, para hoje estar aqui. Olha, queridos, diga-se de passagem, se eu tivesse sido experimentado por Deus, hoje eu não estaria aqui. Hoje, Alexandre não estaria aqui. E eu não gostaria de que ninguém passasse por processos que eu passei na presença de Deus. A cada um que está aqui, Deus tem uma forma de trabalhar. Existe uma expressão chamada multiforme graça. São as maneiras pelas quais Deus trabalha na vida do mundo. Em algumas pessoas você olha assim, nossa, já está prosperando, saiu do pecado agora, fez isso, fez aquilo, e Deus já está fazendo. Deus tem sua maneira de trabalhar na vida de cada um. Na minha vida Ele tem uma forma, na sua vida Ele tem outra, na sua vida Ele tem outra. Uma massa, eu posso sentir o Espírito Santo de Deus acontecendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Trabalhando em nosso meio. E tem pessoas que estão passando por processos em suas vidas, pelos quais perguntam a Deus, Deus, por quê? Para quê? Mas eu quero concluir a minha fala e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que Deus está trabalhando dentro de um intervalo estabelecido por Ele, para que nesse processo que você está enfrentando, você tenha a maturidade de receber a sua vitória. Eu sei que muitos foram os percalços, muitas foram as adversidades, mas onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. O lamando para a série, eu vejo Deus em um processo muito grande na vida deste homem. Lá eu faço andei com a massa. Eu vejo um processo
muito grande do pastor. E eu vejo entrando numa situação dentro de um processo estabelecido por Deus. O Senhor, Ele me manda te dizer que vai apertar um pouquinho mais, mas Ele manda te dizer nesta noite que por conta do seu propósito na sua vida, Deus está moldando a sua vida espiritual. Eu vejo Deus no controle da situação. Eu vejo Deus guiando a lachoura na derrébia da laçura e Ele manda te dizer nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Lavando é fácil e o Espírito Santo de Deus está trabalhando enquanto você está aqui nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele está copiosamente operando em vosso favor nesta noite. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você pergunta-se: não sei como eu cheguei até aqui, porque culminou essa situação, mas eu quero te dizer mais uma vez: contribuem para o teu bem, contribuem para o teu bem. O Senhor dos Exércitos está contigo, o Deus de Jacó, o teu refúgio, Ele está no controle da situação. Eu nunca vi Deus perder as rédeas da situação. Ele segura as rédeas da situação, Ele segura nas suas mãos, guia a vossa vida por onde quer que Ele queira. Aleluia! Nem que você vai por pé dizendo: eu não vou voltar mais lá, mas Deus, Ele vai fazer você voltar lá, pedir perdão, e Ele vê que Ele é Deus na sua vida, e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Eu vejo, pastor, Deus levanta alguém em um lugar para pedir perdão. Por conta desse perdão, tem uma bênção que está retida. E a partir do ponto que você pediu perdão, porque você precisa ser liberado do perdão, Deus vai derramar uma bênção sobre a tua vida. Saiba que é o Senhor que fala contigo nesta noite. O lavamos com as Deus desce, fala com ele: olha, onde tu está? Quem te mostrou que você estava nu? Várias vezes Satanás vai nos mostrar aquilo que podemos ter fora do propósito de Deus. Mas eu quero nessa noite que você saiba que o propósito de Deus suplanta, vai além daquilo que o mundo pode te oferecer. O propósito de Deus para mim e para você é simultâneo. É necessário a intervenção de Deus em nós para que a nossa fé esteja avivada. Eu quero nessa noite convidar todos a estarem e estender. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quero estender a minha fala a você que ouviu a voz de Deus e que entende que Deus falou contigo nessa noite e que precisa voltar comunhão plena com Ele. Levanta sua mão, porque eu irei orar com você nessa noite. Você que ouviu a voz de Deus e que entende que precisa voltar à comunhão plena com Deus. Comunhão plena.